eu quero compartilhar com você o texto de Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Esse texto, eu gosto muito desse texto. Aliás, toda a Bíblia, mas tem uns textos que falam muito ao coração da gente. E esse é um daqueles assim que a gente não pode passar muitos dias sem olhar, ou sem relembrá-lo. Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, no capítulo 3, no versos 13 e 14, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O fato é que nós podemos comparar a nossa caminhada cristã ou a nossa jornada com Cristo como uma maratona a ser percorrida. Não como uma maratona, ou não como uma corrida de velocidade, onde a gente precisa dar logo um sprint, porque a linha de chegada já está logo ali. Não como uma corrida de 800 metros, e você fica dando voltas no estádio até dar os 800 metros, e você acaba chegando no mesmo lugar que você partiu. O fato é que nós iniciamos uma caminhada com Cristo, e temos um alvo e temos um objetivo. Ali, bem do lado de fora aqui, perto dessa porta 4 aqui, a gente tem uma ilha que a gente chama de ponto de largada, ou ponto de partida. Porque, na verdade, a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Ao chegar aqui, ou onde você se decidiu por Cristo, você não chegou em um lugar, você iniciou uma jornada com o Senhor Jesus Cristo. Você começou uma jornada, você começou uma caminhada. E como toda jornada, como toda maratona, como toda corrida, o objetivo é cruzar a linha de chegada. Mas nesse caso, no caso da maratona espiritual, no caso da corrida espiritual, o Senhor deseja que não só cheguemos ao ponto de chegada, mas que nós desfrutemos do percurso, que nós possamos usufruir daquilo que Ele tem para nós durante a nossa trajetória. Acontece que muitos fracassam nesta caminhada, porque infelizmente acham que ela é uma corrida em direção às bênçãos de Deus. Eu vim para a igreja, eu comecei a frequentar a igreja, na hora do apelo, eu levantei a minha mão, e depois me ofereceram um discipulado, e depois foram na minha casa, me discipularam, eu fiz onde você viverá a eternidade, eu depois fiz o poder de fazer parte da família de Deus, e veio a festa das células, eu aproveitei e me batizei, e agora eu estou enfrentando batalhas, eu não quero mais Jesus, porque eu achava que com Jesus a minha conta bancária estaria esburrando dinheiro. Eu achava que com Jesus eu trocaria o meu Peugeot 206 por um Corolla Zero. E nada disso aconteceu, na verdade. O meu carro vive quebrado. Quantas vezes nós encontramos pessoas que acham que estar na caminhada com Jesus é única e exclusivamente para usufruir daquilo que o Senhor tem para lhe dar.
Ah, não vou mais continuar. Meu filho ficou doente. Ah, não dá mais, porque meu pai não está muito bem de saúde. E quando eu não estava com Jesus, nada disso estava acontecendo. Talvez para você possa parecer estranho essas frases, mas corriqueiramente a gente as ouve. Frequentemente, quando procuramos por pessoas que se afastaram do Evangelho, ou mesmo conversando com uma pessoa, e ela diz: não, eu já estive com Cristo, eu já caminhei, mas vieram os problemas, vieram as lutas, e eu decidi parar. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 9, no versículo 26, ele afirma que não corremos por um prêmio corruptível, ou seja, não corremos por algo que acontece ou que perece com o tempo. Paulo diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo está dizendo: eu tenho um objetivo de vida. Eu sei porque estou caminhando, eu sei porque estou seguindo a Cristo, eu sei porque estou servindo ao Todo-Poderoso. No texto inicial que lemos, Paulo está numa situação muito complicada. Ele está preso em Roma. E ele então resolve escrever uma carta à igreja de Filipe. E esta carta é marcada pela gratidão, pela alegria e pelo encorajamento. Quando ele escreve à igreja, ele está dizendo àqueles irmãos: olha, eu tenho passado por aflições, eu tenho passado por lutas, eu tenho passado por dificuldades, mas o meu único alvo é Cristo. Eu sei onde vou chegar, e eu quero encorajá-los a também permanecerem firmes na caminhada. Queridos, é fato que o Senhor tem o céu para nós. É fato que a eternidade é extraordinariamente maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Mas é fato que a nossa caminhada com Cristo precisa ser encarada da forma que o Senhor planejou que ela fosse encarada. E eu não estou trazendo aqui uma mensagem triunfalista para o seu coração, mas a palavra de Deus nos orienta que precisamos aproveitar o percurso. E nesse texto, Paulo, usando 3 verbos, ele fala de 3 ações que precisamos compreender e praticar para que a nossa trajetória, para que a nossa jornada, para que a nossa maratona, para que a nossa caminhada seja exatamente da forma como Ele planejou para nós. A primeira ação que Paulo diz, ele fala assim: olha, esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecer é ignorar, é recusar, é abandonar, é evitar, é desconsiderar, é desprezar, é preterir, é rejeitar, é menosprezar, é descartar, é não querer mais aquilo. É assumir que aquilo não faz mais parte da sua história, não faz mais parte do seu estilo de vida, não faz mais parte do seu querer. E a primeira orientação do Senhor nesta noite para nós é que esqueçamos das coisas que para trás ficaram. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade,
os esportes, principalmente as corridas, elas eram praticadas somente por homens. E diz a história que eles corriam nus. Alguns historiadores dizem que isso era uma homenagem a Zeus. Mas outros dizem que uma das finalidades pelas quais esses homens corriam nus, esses competidores, era de que nenhum atrito, ou o menor atrito com o vento, pudessem influenciar nos seus tempos de competição. O fato é que, hoje em dia, com a tecnologia, os uniformes dos atletas, as roupas dos atletas, elas têm se tornado cada vez mais tecnológicas, com o objetivo de reduzir o atrito e aumentar a velocidade do esportista. E isso está totalmente coerente com o texto, porque Paulo está dizendo assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, eu não quero ir na minha caminhada acumulando coisas que vão se segurando em minhas vestimentas, e elas então impeçam de que eu tenha o melhor resultado. O fato é, queridos, que em nossa caminhada, em nossa jornada com Cristo, nós já chegamos nela carregando muitas bagagens, carregando muitas coisas. Alguns de nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo carregando uma mochila nas costas, uma mala nas mãos, uma sacola nos ombros e um fardo pesado pendurado ao redor do pescoço. Talvez seja essa a sua realidade, querido ouvinte, querido visitante. Você veio nesta noite procurando uma forma de aliviar a sua bagagem, e eu quero dizer a você que está aqui aquele que é capaz de tornar o seu fardo leve, é capaz de tornar a sua bagagem tão leve que você não a sentirá mais. Ele é capaz de tomar as suas dores, de tomar os seus desafios, e lhe fazer vê-lo sobre uma nova perspectiva. Talvez você chegou aqui, como muitos de nós chegamos, e alguns ainda continuam carregando amarguras, injustiças, ofensas, pecados, vingança, rótulos e toda sorte de rejeição no coração. Mas eu quero dizer a você nesta noite, sem nenhuma dúvida, você está carregando um excesso de bagagem em sua caminhada que o Senhor não deseja que você carregue. Há alguns anos atrás, a regulamentação, o órgão regulador do transporte aéreo no nosso país, resolveu limitar o tamanho das bagagens, para desespero das mulheres. Brincadeira, tá? Tem homem também que gosta de carregar muita mala. Mas resolveram limitar, pensando numa melhor logística, pensando na economia de combustível, na economia de tempo, pensando no ganho que era possível obter ao se carregar bagagens menores e mais leves. O fato é que, quando isso foi implementado, era comum você ver as pessoas desesperadas, pois agora elas não podiam mais carregar
tudo o que queriam, ainda que na maioria das vezes eram sabedoras de que não ia usar. Ah, não vou usar, mas eu vou levar. Vai que a temperatura cai para 20 graus, eu não estou acostumado, então eu preciso de levar jaqueta. Sabe, por vezes nós também nos vemos assim, carregando coisas que nós já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo, carregando bagagens que já deveríamos ter nos desvencilhado daquilo há muito tempo. Às vezes somos tão acumuladores que até as boas memórias se tornam prisões na nossa vida. Às vezes resistimos dar mais um passo, às vezes resistimos por avançar, por estarmos presos a um passado, achando que os bons tempos se foram e que não somos capazes de viver novas e extraordinárias experiências com o Senhor. Às vezes limitamos o poder de Deus ao passado e achamos que Ele não pode fazer novas todas as coisas na nossa vida. Às vezes limitamos o poder de Deus ao passado, concentramos Ele lá no passado e achamos que Ele não pode mais libertar o nosso filho, Ele não pode mais libertar o esposo, Ele não pode mais libertar a esposa, porque estamos presos naquilo que Deus já fez. As memórias das realizações do Senhor, das boas dádivas do Senhor sobre nós, elas devem servir para encher o nosso coração de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, escreveu o profeta. Também acabamos acumulando coisas pelo caminho. E às vezes nós vamos internalizando essas coisas. E isso vai se tomando um volume, tomando uma forma. Até chegarmos ao ponto de que precisamos interromper a caminhada, pois estamos cansados demais. Pois estamos lentos. Estamos sobrecarregados. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Encontramos descanso para a nossa alma quando buscamos a Jesus, quando entregamos no altar dele todo o peso de frustração e pecados que acumulamos na nossa jornada. Queridos, quando de fato decidimos esquecer o passado, deixarmos as coisas acumuladas e assumirmos o fardo de Jesus, certamente teremos o desempenho esperado pelo Senhor. No mesmo capítulo de Mateus 11, o verso 29 e 30, diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se assumirmos essa verdade no nosso coração, nós certamente seremos despertados para a responsabilidade que temos de realizarmos os propósitos de Deus, dentre eles, o que o pastor Elbio pregou aqui hoje de manhã. Cumprirmos a missão de Deus.
apregoarmos as boas novas do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A segunda ação descrita por Paulo ele diz para avançarmos, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante. Nas maratonas olímpicas, apenas o primeiro, o segundo e o terceiro a chegar são premiados. No entanto, se você gosta de maratona, você já viu. As pessoas continuam chegando. Elas continuam correndo. Dá para ver que eu não sou um corredor. Se eu ficar assim, então, o pessoal aqui vai ver. Mas eu gosto de ver os outros correndo. E eu gosto de acompanhar a maratona. E eu vejo que às vezes os corredores profissionais, né, o pessoal da elite mesmo, eles já estão chegando no destino e lá no começo, lá no ponto de largada, as pessoas ainda estão assim, porque é tanta gente, é tanta gente. Mas muitos daqueles chegarão 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas depois que os vencedores chegaram. O fato é que, por que eles continuam correndo? Por que eles não desistem? Ou por que não desistiram? Na verdade, a nobreza de quem continua correndo, mesmo sabendo que não há prêmio a receber, é extremamente louvável. Pois é preciso mais força de vontade para continuar avançando quando não há prêmio, do que quando se está atrás de uma recompensa. Na nossa corrida com o Senhor, não há prêmio para quem chegar primeiro. Há uma eternidade para quem chegar. Há uma recompensa para quem chegar. E se você já recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você já está selado para aquele dia, mas você precisa aproveitar o percurso. Deus honra aqueles que continuam obedecendo sem ver os resultados, porque demonstram que seu coração é reto e puro diante dele. Não, eu não corro por aquilo que eu vou ganhar nesta vida. Eu não corro em função daquilo que eu vou receber, o reconhecimento do pastor ou da igreja no final do ano. Eu não corro para que os irmãos vejam o que eu estou fazendo. Eu não corro para que esta cidade veja que nós temos isso ou aquilo. Não, nós corremos porque o nosso alvo está em Cristo. Nós corremos porque nós avançamos por aquilo que está diante de nós, sabendo que o nosso galardão está com o Senhor Jesus Cristo, na eternidade com Ele. José estava indo em direção à realização do sonho que Deus havia lhe dado, que ele se tornaria governador do Egito.
Mas até chegar lá, ele foi vendido como escravo, ele foi feito prisioneiro, ele sofreu, ele esteve numa cova, ele esteve num poço, ele foi desprezado. Mas em nenhum momento ele deixou de ser fiel a Deus ou reclamou de sua situação. Avançar não significa que sempre veremos progresso, ou mesmo que não sofreremos resistência, e sim que nos recusamos a desistir, quando as coisas parecem ter saído do nosso controle. Um revés aqui, outro ali. Não é um retrocesso. Os períodos de provação na vida de José cooperaram para o plano que o Senhor tinha para a vida dele. O que nós não podemos é deixar que as circunstâncias limitem o nosso próximo passo e não nos permita avançar. Precisamos nos manter firmes na esperança de um final triunfante. Você pode escolher ficar paralisado em seus pecados, paralisado em suas mágoas, em suas dores, em seus vícios, em suas atitudes carnais, em suas atitudes pecaminosas. Ou ser um prisioneiro da esperança, ou ser alguém que vive ansiando pelo Senhor, que vive na expectativa daquele grande dia, que vive olhando para o alvo e não para as circunstâncias que se põem ao seu caminho. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 15, verso 19, ele diz assim: olha, se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Em outra versão diz: se esperamos em Deus somente para esta vida, somos miseráveis. Deus tem uma grande promessa para a sua vida, a promessa da eternidade ao lado dele. E lá eu posso garantir, porque a palavra de Deus nos garante isso: não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque todas essas coisas serão passadas. Nossa linha de chegada não é a morte. Nossa linha de chegada vai além do cumprimento de nossa missão de vida aqui na terra e da realização de nossos sonhos. Como disse, o fim da nossa caminhada terrena é, na verdade, a largada para a nossa vida eterna ao lado do Todo-Poderoso. Por isso, Paulo nos dá um último verbo, uma última ação, uma última recomendação. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo, avanço para aquelas que estão adiante de mim, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para um lugar, eu prossigo para aquilo que o Senhor tem para mim. Esta última ação que precisamos dar em nossa maratona com Cristo é prosseguir para o alvo.
Tem que confessar, né? Teve um tempo que eu chegava na igreja atrasado. Aqui não, mas lá no meu tempo mais jovem, né? Porque eu gostava muito de Fórmula 1. Mas o meu negócio era ver a largada. A primeira volta, e eu curtia muito aquilo. Mas depois o Rubinho Barrichello me fez tanta raiva. Hoje não, hoje sim. E eu desisti da Fórmula 1. Mas nas corridas automobilísticas, cada milésimo de segundo conta para a vitória. Quanto menos tempo um piloto fica parado lá no pit stop, naquela paradinha para trocar o pneu e abastecer, eu acho que hoje nem tem mais abastecimento, mais chances ele tem de ganhar a corrida. Queridos, conosco não é diferente. Durante o nosso percurso também nós vamos encontrar essas necessidades de pausas, de pit stops. E eles são extremamente necessários, alguns. Pois nós não podemos continuar avançando quando um sistema apresenta um mau funcionamento. Hoje mesmo a minha esposa me perguntou: e essa lâmpada acesa aí no painel? Falei: nada não, isso aí é uma coisa boba. Coisa do ABS. Mas ela, o que acontece? Não, isso aí é para quando está chovendo. Ele não deixar o pneu travar na chuva. Ah, mas se está aceso tem um problema. Não, tem um problema. Mas eu vou levar lá no Binho essa semana e ele resolve para mim. O fato é que às vezes nós nos acomodamos com os maus funcionamentos e achamos que podemos postergar e daí a pouco nós precisamos exatamente daquele ponto. E ele não está pronto a funcionar. Pit stops, paradas, manutenções são necessárias. Nosso corpo exige isso. Nossa conexão com Deus não anula a carcaça que habita no nosso espírito. Que o nosso espírito habita, melhor dizendo. Infelizmente, alguns super crentes desprezam tal fato. De que precisamos parar até para ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele quer falar ao nosso coração. Nós não podemos pular períodos de restauração. Nós não podemos pular, por exemplo, um processo de luto, um tempo de descanso. Tudo isso é necessário para a recuperação da nossa saúde. Mas o grande perigo é quando nós ficamos estagnados em traumas e decepções e perdemos o nosso foco. Êxodo capítulo 2 conta a história de Moisés. Moisés, para defender um hebreu, ele havia matado um homem. Daí a pouco, o próprio hebreu que ele defendeu disse para ele: você pensa que você vai fazer comigo como você fez com aquele? E deu ruim. Vou fugir. Vou embora. E ele então foge para Midian.
ele faz a sua parada, ele faz o seu pit stop, o seu break, lá em Midian. Lá ele começa a se relacionar com as pessoas daquele lugar. Lá ele encontra uma moradia, lá ele arruma um trabalho, lá ele se casa, lá ele tem filhos. Em Midian, Moisés estava com uma vida estabilizada, mas Midian era uma zona de conforto para ele. Mas ali em Midian, Moisés não poderia cumprir o propósito para o qual nasceu, ser o libertador de Israel. O Senhor teve que despertá-lo, para que ele pudesse então enfrentar os seus traumas, enfrentar as suas dores, enfrentar as suas angústias, e voltar ao Egito e confrontar o faraó, para então libertar o povo de Deus. Deus, em sua soberania, em seu conhecimento sobre nós, Ele sempre vai trabalhar para nos tirar das zonas de conforto. Ele sabe que a estagnação, que a inércia mata nosso chamado e enfraquece a nossa autoridade. Por mais que pareça difícil sair da zona de conforto, por mais que seja difícil às vezes voltar aos lugares de decepção, é preciso entender e saber que o Senhor só faz isso porque deseja nos fazer superar os nossos fracassos e dar desfecho às experiências ruins que atravessamos, para que tudo isso redunde em glória ao seu santo nome. Qualquer um de nós é capaz de começar, mas apenas os vitoriosos prosseguem após encontrar obstáculos no meio do caminho. As paradas são pontos de renovação, mas eles só serão verdadeiramente efetivos em nossa vida se tornarem lugares de superação e de separação com o passado. É por isso, queridos, que para avançarmos, para prosseguirmos, nós precisamos nos livrar das nossas cargas, dos nossos pesos, dos nossos medos, das nossas tristezas, das nossas dores. Paulo afirma que quem deseja alcançar a coroa da vitória precisa se dominar em tudo. Deixar, avançar e prosseguir. A empolgação só nos faz chegar até certo ponto, mas a nossa disciplina física, mental, emocional e, sobretudo, espiritual é que nos faz alcançar novos alvos. Para que a gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Experimente dar o primeiro passo. Experimente, depois de deixar as coisas do passado na sua vida, experimente dar o primeiro passo. Mesmo que a sua mente te diga, só um passo. Experimente vir numa vigília de oração. Ah, mas eu não vou na outra, né? Porque eu já tenho um compromisso. Como eu disse numa célula ontem, desafiando eles a estarem na vigília de oração, eu falei assim: vão na primeira. A segunda e a terceira eu já não me responsabilizo mais, porque você não vai querer parar de ir.
Sabe, dê o primeiro passo. Não importa se você vai dar um passo hoje, só um hoje. Amanhã só mais um. Depois de amanhã, mais um. E daqui 10 dias você vai olhar para trás e vai ver quantos passos você já deu. Dando um passo de cada vez, hábitos serão criados. Começando, fazendo 5 abdominais por sessão. Começando correndo 1 quilômetro. E aumentando gradativamente. Estudando um capítulo de um livro por vez. Lendo a Bíblia 15 minutos hoje, amanhã 20, 25, 30. O que importa é que você deve se manter firme em prosseguir os seus objetivos. Porque o Senhor, Jesus disse em Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Saia da estagnação. Avance, prossiga. Ainda que seja a passos lentos. Recuse-se a ficar estagnado, estático, inerte. O alvo do nosso coração deve ser Cristo. Nossos pés devem estar firmados e prontos para correr em busca do prêmio prometido por Ele, a vida eterna. Mas para isso nós precisamos viver como homens e mulheres que deixaram para trás as suas cargas, deixaram para trás as suas mazelas, deixaram para trás as suas lamentações, deixaram para trás os seus fardos, deixaram para trás toda sorte de mentira, de engano, que deixaram para trás o prazer e a alegria em estar longe da vontade de Deus. Que vivamos como homens e mulheres que, após ter deixado todas as coisas ruins para trás, ter se desvencilhado de toda sorte de imundícia, nós então decidimos avançar adiante daquilo que tem se colocado à nossa frente. Apesar das lutas, apesar das batalhas, apesar das dificuldades, nós não ficaremos prostrados, nós não ficaremos estagnados. E por último, não se acomode. Livre-se do passado. Esqueça o passado. Jesus te chama para uma nova vida, para um novo jeito de pensar, para uma nova estrutura de pensamento. Ele te chama para que você refaça as suas prioridades, para que você escreva um novo capítulo e uma nova história na sua vida. Mas Ele também te chama a romper com os seus limites e prosseguir para o alvo, rumo ao alvo, sabendo que naquele grande dia teremos a coroa da vida.
Que o Senhor em Cristo te abençoe. Que o Senhor em Cristo possa trabalhar no seu coração, para que durante esta semana você comece a identificar aquilo que você precisa deixar para trás. Aquilo que você precisa avançar e aquilo que você precisa prosseguir. Eu quero orar com você. Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Como é bom ouvir a tua voz e saber que o Senhor não nos quer inertes, saber que o Senhor não nos quer parados, prostrados, estagnados, mas o Senhor deseja que nos livremos de nossas cargas, nos livremos de tudo aquilo que tem cansado os nossos ombros. E o Senhor deseja que avancemos e que prossigamos rumo ao alvo. Pai, nesta noite, tenho total convicção de que o Senhor falou ao nosso coração. Quero pedir ao Senhor, toque nos corações para que eles estejam dispostos a largar os fardos que já deveriam não fazer parte de suas vidas, de suas caminhadas há muito tempo. Revele aos corações quais galhos precisam ser cortados, quais relacionamentos precisam ser deixados. Pai, coloque no nosso coração o desejo de avançarmos e a perseverança, Pai, para que quando surgirem os obstáculos, a gente não olhe para o que está à nossa volta, para os problemas à nossa volta, para as dificuldades do caminho, mas os nossos olhos estejam fixos no Senhor, fixos no alvo que é Cristo, para que naquele grande dia possamos celebrar com integridade tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, ou melhor, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém.